Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast, nesse vídeo, é patrocinado pela Academia da Alquimia da Mente. Você quer reprogramar sua mente subconsciente? Você quer sair da matrix mental e conseguir resultados em todas as áreas da sua vida? Então, clica no primeiro link da descrição e saiba como você pode se tornar um alquimista da mente. Nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre a mitologia e a simbologia oculta. E caramba, esse assunto é maravilhoso, não é verdade? Quando a gente começa a falar sobre mitologia, né, a gente fala sobre todas as civilizações, a gente começa a falar sobre as culturas, sobre como nós fomos formados e o que, na verdade, a gente hoje traz que denomina como mito, mas na verdade não é mito, é verdade, é real, né? E a gente pensa principalmente também da história que nos foi contada, né, nos livros, né, então na sua escola, na sua faculdade. E na verdade a verdadeira história da humanidade, que se trata de uma história completamente diferente. E até hoje, na verdade, ela não é ensinada e não vai ser ensinada, porque quanto mais a humanidade souber sobre isso, menos controlável ela se torna e menos escrava mentalmente falando ela é. Então, não se trata apenas de falar, estudar, nossa, que bonito, né? Eu vou estudar o Minotauro, vou estudar, por exemplo, por que tem Horus, né, na mitologia egípcia, né? Ou mesmo, é porque tem Zeus, né? Ou porque tem Odin, tem Thor, né? Ou até mesmo na mitologia tupi, né? Porque tem a criação, o panteão, né, de cada mitologia. Mas se trata de entender que isso narra muito quem nós somos, né? Nós somos criaturas, seres, como qualquer coisa no cosmos, de imensa criatividade, imensa energia e, fora isso, de imensa mudança, transformação, né? Mas uma coisa sempre nos une, são histórias, né? Então as mitologias, né? Então a simbologia oculta vai narrar muito isso. E aqui não se trata apenas de histórias, eu quero colocar esse ponto muito bem incisivo ao ser. Aqui não se trata apenas de histórias fantasiosas, tá? Porque é isso que a ciência materialista, ou mesmo a história, né? O que é considerado hoje como paradigma científico vai te dizer, né? Eu quero te fazer pensar, não é apenas histórias fictícias. Bacana? Tá? Primeiro de tudo, a palavra mito, né? Da onde que vem essa palavra mitologia, né? No caso, logia tem a ver com estudo, né? Mas mito tem a ver do grego, né? Mitos, né? E, na verdade, na perspectiva grega tem vários significados. Mas se for pensar uma ideia básica, tem a ver com um discurso, uma mensagem, uma palavra, um assunto, uma invenção, uma lenda ou um relato imaginário, né? Então, a palavra mitologia tem a ver com como se fosse uma invenção, uma lenda, né? E esse é o verdadeiro objetivo até quando foi cunhado da Grécia. Mas lembrando que os gregos eles foram impactados pelos egípcios, né, que naquela época chamava Kemet. Então, ou seja, não é algo que os gregos aprenderam. Aliás, desculpa, descobriram, criaram. Que nem o descobrimento do Brasil, nada foi descoberto. Já sabiam, tá? Quer você acredite ou não, só procurar, você vai ver os mapas, inclusive, extremamente... Né, eu vou só fechar o parênteses rápido, mas é bom que eu te fale isso. Mas mapas altamente avançados, os quais você nunca viu e nunca vai ver na imprensa, tá? Mas já sobre o continente, até mesmo da Antártida, tá? Mas enfim, fecha parênteses. Mas mitologia tem a ver com isso, então uma lenda, né? E por que eu quero dizer isso? E o ocultismo? Porque toda a simbologia que a gente tem, até mesmo pirâmides, você vai ter o cubo, né? Então o cubo é uma noção de geometria sagrada. A gente tem até podcast, vídeos falando sobre isso, né? Sobre a geometria sagrada. Você vai ter, por exemplo, o símbolo do infinito, né? O 8 ao contrário. Você vai ter, por exemplo, até mesmo a estrela de Davi, né? Então, que não é de Davi, né? Na verdade, são dois triângulos, um para cima e um para baixo, né? Para cima sempre é o conceito até mesmo de positivo, para baixo negativo. Você vai ter o conhecimento até do hermetismo, né, que vai ser cunhado depois, né, em relação à simbologia oculta. Você vai ter, por exemplo, a simbologia em relação aos elementos, né, então o ar, o fogo, a água, a terra, né, o éter também tem. Na alquimia, a simbologia também vai utilizar a mitologia para ser cunhada. Então, você vai ter Mercúrio, você vai ter ouro, você vai ter chumbo, você vai ter todos os elementos, Sol, Lua, astrologia. Então, se você perceber,
a mitologia vai criar símbolos, então, materiais, então símbolos que você vai desenhar com a sua mão, né? Num caderno, num livro, você vai ver também isso, que vão representar aqueles elementos, ou mesmo aqueles seres, ou mesmo aquelas situações. Então, se for pensar, a mitologia ela não é algo tão só imaginário, né? Se você pensar, até mesmo tem um livro bacana que eu vou te recomendar nesse podcast, nesse vídeo, que é do Joseph Campbell, que é O Poder do Mito. Você pode procurar. É um livro extenso, mas ele vai narrar como ao longo da história da humanidade foi se contando os mitos, né? Então você vai ter até o conceito da jornada do herói, né? Que é muito utilizado até mesmo nas áreas de vendas, de marketing, né? Ou mesmo em histórias, né? Você vê, por exemplo, no Star Wars lá, né? O criador, ele usou, né? Então, ele começou a criar, né? Então, toda a história é baseada, ele leu, né? Basicamente, o Poder do Mito, né? Do Joseph Campbell, do George Lucas, né? Ele leu o Poder do Mito e aí, no caso, ele desenvolveu toda a história. Então, se você vê até a história do Luke Skywalker, né? Que é o personagem principal, até o presente momento que ele tinha os direitos, né? Dos personagens, né, e a história como um todo, era baseado no Poder do Mito, então a construção da personagem. E isso vai se basear também ao longo da história da humanidade de várias histórias. Então, se você perceber até mesmo histórias que você gosta, filmes que você gosta, músicas que te dão prazer ou mesmo te dão uma energia bacana, são baseadas nesses mesmos mitos. E se você pensar, por que esses mitos fazem sucesso até hoje? Né? Por que a gente gosta de ver filmes, por exemplo, medievais, filmes de Egito, Babilônia, até mesmo filmes de época, que nem o pessoal fala, ou filmes épicos, ou mesmo músicas épicas, né? São músicas mais de motivação, até para você malhar, de você correr, de você caminhar, sabe, te dar um gás. Ou você vai num evento presencial, toca aquela música, aí lá na frente o palestrante tá lá falando para você fazer e você faz, né? Porque tá no seu subconsciente, né? Certos aspectos, eles estão e serão manifestados porque fazem parte da nossa sobrevivência. E o mito narra isso. Não é à toa que, quando a gente fala de Odin, a gente está falando de Zeus, que a gente está falando de Júpiter, ou seja, a mesma pessoa, né? Aí a gente vai para o shintoísmo, né? Agora eu esqueci quem que é o deus, né? Mas tem também o deus que seria no mesmo panteão, no mesmo nível deles. E não é à toa, olha que interessante, quanto mais você estuda as mitologias, as histórias elas são narradas de uma mesma perspectiva. Você vai, por exemplo, até procurar, né, a história de Noé, né? A história de Noé ao longo... A Noé, por exemplo, se eu falar para você, a história cristã, né? Católica, sei lá, né? Então, você vai achar que, na verdade, é uma história apenas de só uma pessoa, né? Então, Noé foi só aquela pessoa que existiu. Mas aí, se você olhar que, na verdade, ao longo de outras civilizações vão narrar a mesma história, só que usando o nome da personagem, da esposa, né? Vamos falar, dos outros coadjuvantes da história, vamos dizer assim, mas para quem acredita na história, né? Tudo bem, né? Eu tô querendo dizer, mas existem a mesma narrativa do dilúvio por diversas civilizações que não tiveram, naquele momento, né, que aconteceu o degelo, ou mesmo a destruição de Atlântida, vamos dizer assim, né? Logicamente aqui eu não estou falando do que aconteceu de fato, mas da narrativa que eles usaram para dizer o que aconteceu, mas usando nomes diferentes, então, mas narrando a mesma coisa. Como que civilizações que não tiveram proximidade física, geográfica, conseguiram narrar o mesmo fato histórico? Você tá entendendo? Então, será que a mitologia é apenas imaginária? Ou a mitologia é tão real quanto um copo de água, quanto, na verdade, falar sobre um deus, do Olimpo, né? Gigantes, né? A gente tem aí várias escavações, né? Sítios arqueológicos mostrando que, na verdade, tem sim gigantes, e não só que tiveram, né? Mas tem ainda, né? Nós não fazemos apenas parte de uma família terráquea, né? Nós fazemos parte de uma família galáctica. Então, assim, essa terrestre, pô, é tão natural, é super natural, né? Mas aí entra aquela coisa, né?
Se a gente, quanto mais fala sobre isso, não, mas você é conspirador, não, você está inventando isso não é científico. Quanto mais pessoas procuram e estudam sobre isso, mais o paradigma científico, como também teve na Idade Média, tenta suprimir isso. Né? Então você é um bruxo. Se tivesse a fogueira, você ia queimar de novo. Né? O conceito que a gente usa aqui na Alquimia da Mente é do neofeudalismo. O cancelamento não tem nada de diferente no queimar na fogueira na Idade Média, é a mesma coisa. Como eu falei para vocês, a história se repete, né? Mas acontece a mesma coisa. E tem gente, às vezes, perdendo, por exemplo, até conta bancária por causa disso, né? Porque tá falando, na verdade, algo que é real, que tem a ver com a verdade, não a minha verdade ou a sua verdade, mas a verdade com V maiúsculo. Então, assim, quanto mais você estudar sobre mitologia e simbologia oculta, mais você vai adentrar sobre esses mistérios que, entre aspas, que não são mistérios, mas a verdadeira história da humanidade. Né? E para te ajudar com isso, logicamente que a gente tem, né, uma plataforma para te ajudar, que na verdade é a Academia da Alquimia da Mente, onde a gente tem um módulo específico só sobre antigas civilizações, mas a gente também tem sobre símbolos, elementos, por exemplo, da Alquimia da Mente, né? Então fogo, terra, água, ar e éter. Você vai entender um pouco do tempo, que não existe. Você vai entender sobre outros princípios, até mesmo herméticos, que vão poder te ajudar a liberar, principalmente, você e sair dessa matrix mental. Então, se quer sair da matrix mental, né, clica no primeiro link da descrição para você saber também como se tornar um alquimista da mente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.